texto escreve anjos bem peculiares, bem específicos. Esses anjos sustentavam o trono de Deus, né? Tinha um trono ali onde esses anjos sustentavam. Aproximadamente aí, isso aconteceu aproximadamente quando Ezequiel estava completando seus 30 anos de idade, e à margem do rio Quebar, junto com outros exilados, isso acontece. Nos primeiros capítulos, aproximadamente do capítulo 1 até o capítulo 10, mais ou menos Deus chamando Ezequiel para ser o profeta que vai acusar Israel pelos seus pecados. É como se Deus, nesses 10 capítulos, levantasse, separasse, preparasse Ezequiel para dizer tudo o que Deus queria que ele dissesse ao povo. Só que Deus faz um alerta para Ezequiel nesses capítulos. Você vai falar, mas o povo não vai te ouvir. Você vai ser como alguém que clama, que diz, que fala, que alerta, mas eles vão tampar os ouvidos para tudo que você tem a dizer a eles. No capítulo 11, Deus mostra a Ezequiel por que aquela visão que ele viu, a glória de Deus sobre a Babilônia, por que a glória de Deus não estava mais no templo, sob a Arca da Aliança, mas estava agora lá na Babilônia. Porque Ezequiel tem uma visão das pessoas fora do templo, no altar, queimando incenso a outros deuses. Deus mostra para Ezequiel que aqueles líderes que deveriam conduzir o povo ao arrependimento, a uma verdadeira adoração, na verdade, está conduzindo o povo a pecarem, a cometerem adultério, a servirem outros deuses, a cometerem promiscuidade. E aí Deus mostra para Ezequiel por que a glória dele saiu do templo e agora está sobre a Babilônia. Do capítulo 12 até o capítulo 24, são os julgamentos contra Israel. Deus compara Israel como uma vara queimada e inútil, que para nada serve. Deus compara Israel como duas irmãs prostitutas, duas promíscuas. Deus compara Israel a uma esposa desobediente, a uma esposa que é rebelde. Deus compara Israel a um leão bravo, capturado. Israel, e quando Ezequiel observa essas coisas, então ele percebe, ele vê que Israel é culpada de tudo que estava acontecendo com eles. Não era a maldade, um Deus mau que estava fazendo algo contra alguém bom. Era um Deus justo que estava tratando com justiça um povo que tinha se afastado dele. Do capítulo 25 até o capítulo 32, são os julgamentos de Deus para as nações. E aí no capítulo 33, é interessante que no capítulo 33, chega um refugiado na Babilônia. Eu imagino ele sujo de cinza, todo arrebentado, quase nu. E aí ele chega e ele fala assim para Ezequiel: Jerusalém caiu. Jerusalém caiu. Tudo que Ezequiel estava profetizando que iria acontecer pior na segunda leva, acontece enquanto eles estão no cativeiro. Jerusalém caiu, o templo foi destruído, toda aquela glória que o povo de Israel viveu, agora está sob entulhos. E aí então... isso no capítulo de número 33, no capítulo de número 33. Essa notícia foi uma das piores notícias, porque foi um dos momentos mais horripilantes de toda a história de Israel. O templo que simbolizava a glória de Deus, que simbolizava, tudo que Israel construíra, tudo que Deus deu a eles, agora está sob escombros, sob pedras. Toda Israel caiu. E aí no capítulo de número 34 até o capítulo de número 37, depois da notícia horripilante que Israel caiu e que o templo foi destruído, Deus então dá vislumbres de que nem tudo está perdido. Eu estou contando essa história porque essa história tem muito a ver com a gente. A gente estava até aqui, antes de conhecer Jesus, destruídos, no pecado, condenados ao inferno, sem esperança, sem nenhum vislumbre de que no fim do túnel haveria uma luz. Na verdade, a luz que tinha era um trem a 1000 km por hora, vindo na nossa direção para nos matar e nos destruir.
Só que do capítulo 34 até o capítulo 37, Deus promete que Israel terá um novo Davi. Deus promete um novo Israel. Deus promete que agora vai transformar o coração daqueles israelitas, que era um coração de pedra, por um novo coração de carne que bate. Deus então começa a dar um vislumbre daquilo que ele iria fazer com o povo de Israel. No capítulo 37, que nós conhecemos muito bem, que eu comecei lendo aqui erradamente, Deus mostra como que estava a situação do povo de Israel espiritualmente falando. Era muitíssimo, era muito numeroso. As pessoas que estavam mortas espiritualmente. Claro, tinham mortos fisicamente, sim, mas ali era um vislumbre de como que a espiritualidade daquele povo estava. Sequíssimos. Só que Deus mostra para Ezequiel, eu vou soprar, Ezequiel, diante do que você está profetizando, eu te chamei para que tudo isso que você está vendo, degradante, horrível, comece a viver e ter vida. Eu vou fazer isso com o meu povo, Ezequiel. E aí, Ezequiel então anota tudo. Ele vê que nessa visão Deus iria de fato ressuscitar o seu povo. No capítulo 38, no capítulo 39, Deus promete que o mal, simbolizado aqui por Gog, que representa toda a maldade, os piores dos piores reinos já existentes, Deus vai destruir cada um desses homens maus no fogo. E aí no capítulo 40 até o capítulo 48 são normalmente chamados, com exceção de algumas partes, capítulos de esperança. São os vislumbres de esperança. Ezequiel vê um novo templo. Imagina assim, é como se Deus pegasse na mão de Ezequiel, como se Deus fosse um guia turístico de Ezequiel. Ezequiel, vem cá. Ezequiel, eu vou levantar esse templo de novo, e a glória, Ezequiel, do novo templo vai ser muito maior do que aquela glória do primeiro templo. A tristeza de vocês será convertida em alegria, porque eu vou reconstruir um povo, eu vou reconstruir o templo, eu destruo os inimigos e eu vou trazer um novo futuro, eu vou trazer um novo altar, novo sacerdote, novo sistema de adoração, Ezequiel, eu vou fazer isso. E aí, isso está, eu falei do capítulo 40 até o capítulo 48, o capítulo 47 que a gente leu está nesse meio. O capítulo 47, como o pastor Márcio bem disse aqui, é um capítulo que muitas pessoas interpretam de forma literal. Isso um dia vai acontecer no futuro. Não vou entrar e não vou dizer se vai ou se não vai. Mas tem pessoas que não interpretam esse texto como sendo literal. Tem estudiosos que vão dizer que esse texto é apenas um texto espiritual, como todo o livro de Ezequiel são parábolas, são alegorias para dizer o que Deus iria fazer. Tem gente que interpreta esse capítulo 47 como sendo apenas espiritual, e é sobre isso que eu quero falar. O pastor Márcio trouxe aqui muito bem, dizendo que isso vai acontecer, o mar morto voltará a ter vida e tudo mais, mas eu quero trazer o capítulo 47 para a gente no âmbito espiritual. Gastei 10 minutos, fiz minha introdução, expliquei para você o que estava acontecendo nesse livro. O povo estava amedrontado, o povo estava aprisionado, sem esperança, templo derrubado, Israel destruída e sem esperança nenhuma. Aí vem Deus falando que em algum momento, no templo, no novo templo, reconstruído agora, vai sair um rio diretamente do trono, do altar de Deus. Irmãos, tenta imaginar ou vislumbrar o como isso não deve ter mexido. Claro que algumas pessoas devem ter olhado para Ezequiel e falado assim: você é maluco, você é doido. Como assim, Ezequiel? Isso vai acontecer? Você não vê como nós estamos, Ezequiel? Deus esqueceu da gente, não há mais chance, não há mais possibilidade de salvação. Mas tenta imaginar algumas pessoas ouvindo esse Ezequiel brotando uma raiz de esperança no coração deles do que Deus podia fazer. E eu contei essa história para te dizer uma coisa. Deus, primeiro, antes de te atrair para Ele, para te levar para lugares profundos, Ele quer te dar vida. Você estava sem vida em Deus.
Você estava condenado nos seus pecados e nos seus delitos e condenado ao inferno. Você creu em Jesus, aceitou o seu sacrifício na cruz e desde então você segue a Ele. Ok, amém. Só que agora Deus está falando assim para você: eu quero dar mais. Eu quero fazer mais. Eu quero ir além. E essa pregação é justamente para que você crie uma expectativa do que Deus quer fazer em mim e em você. Ainda que tudo esteja destruído, derribado, ainda que tudo indique que não há possibilidade, não há chance, ainda que a sua vida esteja como o povo de Israel, aprisionado, cativos, tristes, sem motivos de alegria, Deus está falando: eu posso fazer, se você me ouvir e vir quando eu te chamar. Então a gente vai entrar no texto. Nesse texto que a gente leu, eu separei 4 verdades. Eu vou fazer um pouco diferente. Normalmente a gente falava de uma verdade, explicava. Não. Eu quero falar as 4 verdades para vocês. Vou falar as 4 verdades, sem explicar nada. Eu só quero que você entenda essas 4 verdades. Se você quiser anotar, se você puder anotar, faça isso. Mas eu quero passar para vocês 4 verdades contidas nesses versículos que nós acabamos de ler. Do versículo 1 até o versículo de número 5. 4 verdades. A primeira verdade, que eu quero que você se atenha, que você preste muita atenção, é: Deus não vai te tirar do raso direto para o fundo. Essa é a primeira verdade. A gente não vê aqui Deus, ou anjo, não fala Deus, tá? Deus pegando Ezequiel e vindo lá para o final da história falando: agora vai lá, Ezequiel, puf, e jogando ele no fundo. Deus não faz isso. Deus não vai fazer isso contigo. Às vezes eu tenho essa impressão de que a gente fica imaginando Deus agir com a gente, como se fosse um processo fast food. Bota no micro-ondas, aperta um botãozinho e pronto, saiu lá seu macarrão e você mata a sua fome. Não, com Deus não funciona assim. Deus não tira a gente do raso, da água lá no tornozelo e joga a gente no fundo. Não, Deus não faz isso. Deus não faz isso. Nesse texto, a gente vê um processo de caminhada com Deus, que eu vou falar mais à frente. Agora eu só estou falando as verdades, tá? Sidney, mas por que Deus não faz isso? Por conta do perigo. Vou te dar um exemplo. Se Deus faz isso, não tem como você discernir o quão profundo é. Você pode morrer. Vou imaginar um pai que está com o seu filho, e aí o filho, ele está brincando com as crianças, aí ele vê adultos lá na piscina, por exemplo, está na piscina lá, funda, e ele fica pedindo: você vai deixar seu filho ir lá e cair na piscina? Não, ele não tem discernimento de saber qual é o nível, como que ele vai nadar, ou algo do tipo. Não vai. Então, se eu não tenho discernimento do perigo, eu vou morrer. Eu não tenho entendimento, discernimento do quão profundo é. Eu vou morrer. Se eu tentar, é como se fosse fogo de palha, que alguém vai com todo vapor e vai, daqui a pouco ele para e morre. Ele não consegue continuar, porque ele vai com muita sede. Não, eu estou no fundo. Não, calma. Vai devagar. Vai devagarzinho, um passo de cada vez. Deixa Deus medir para você. Então a primeira verdade é: Deus não vai te tirar do raso direto para o fundo. O relacionamento com Deus não é um relacionamento fast food, onde você aperta o botão e as coisas acontecem. Não é. Por mais que você queira isso, por mais que eu queira que seja dessa forma, não vai funcionar assim. Não vai, tá? Segunda verdade: não é Ezequiel que mede a distância em que ele vai percorrer. Ezequiel não chega para o anjo e fala assim: ó, amigão, eu vou até aqui, tá? Não é Ezequiel que faz isso. É o anjo que mede. Ezequiel, até aqui, pode vir. Até aqui. Não, aí Ezequiel no meio do caminho: não, ó, eu quero parar aqui. Não. O Deus mediu e aí falou: agora vem, Ezequiel.
Nós precisamos entender essa verdade contida no texto. É Deus quem mede, é Deus que decide. Deus mede e nos chama. Deus vai te chamando, Deus vai te ensinando passo a passo. E nós fazemos o quê? Nós escolhemos ir em direção a Ele. É isso que nós fazemos. Não ir vai nos causar morte. Pastor Roberto falou isso aqui no domingo. Você ficar no raso vai te causar morte. Mas também ir para o fundo vai te causar morte. Dos dois jeitos você morre. Eu vou explicar mais sobre isso mais à frente. Então, a primeira verdade, Sidney, Deus não vai te tirar do raso direto para o fundo. Segunda verdade, é Deus que decide até aonde você vai, o que Ele vai te dar, aonde Ele te chama, onde Ele manda você parar, aonde Ele manda você seguir. É Deus quem decide, não é você. Terceira verdade, água no tornozelo, água no joelho e água na cintura sinaliza para a gente que é um nível onde a gente ainda pode fazer algumas escolhas na nossa vida. Quando você anda, você está aqui com água até o tornozelo, tu pode desistir e voltar. Tu anda um pouquinho, aí tu chegou com água até o joelho, Evelyn, até aqui tu pode voltar. Tu andou mais um pouquinho, e aí tu tá com água na cintura, até aqui tu pode voltar. Quando a gente vê muita gente desistindo de projetos, de promessas, quando você vê muita gente desistindo da sua vocação, do seu chamado, é porque provavelmente essa pessoa não estava nadando no rio de Deus. Essa pessoa tinha controle das suas escolhas e ela é quem decide, eu vou voltar. Ô pastor, não, ó. Ô pastor, eu vou voltar, tá aqui, tá na sua mão aqui o que o senhor pediu, eu tô voltando. Se você tem o direito de fazer isso, significa que quem decide a sua vida não é o Espírito Santo e não é o rio de Deus, é você. Então a terceira verdade é que até a cintura você pode governar a você mesmo, mas quando a gente chega no profundo de Deus, não dá mais para voltar, a correnteza é mais forte, o rio é mais forte, não dá para retroceder, não dá. E eu vou falar também mais sobre isso. Mas essa é a terceira verdade. A gente, na verdade, precisa chegar no nível onde a gente perde totalmente o controle da nossa vida. A correnteza de Deus vai nos levar, ela para quando tem que parar, ela vai até onde tem que ir, ela vai nas pessoas que tem que ir. É Deus que conduz e que comanda a nossa vida. O rio de Deus, ele tira a nossa segurança, tá? E aí é quando Deus assume completamente o controle. Quarta e última verdade para eu destrinchar todas elas. Somente crianças ficam satisfeitas com o raso. Só. Pega o Levi. E aí, Levi fica ali na piscininha, né, dele. Quando a gente vai para algum sítio, algo assim, os adultos, está Samuel lá de braçada. E vamos disputar, vamos lá, vamos correr. Mas está o Levizinho assim, como o pastor Roberto fez. Que legal. Só criança fica no raso. É certo que todo mundo um dia esteve no raso. Mas Deus não quer que a gente more no raso. O Levi vai crescer. A Esther, quando vai para sítio, ela fica com as crianças até o momento em que está cheio de criança lá. Mas chega uma hora que ela, não quero ficar no raso não. Eu quero ir para o fundo. A Esther já tem essa consciência de que ela quer o fundo, ela não quer ficar no raso. Será que a gente tem sido crianças espirituais onde a gente está satisfeito em ficar no raso com Deus? E o tema da mensagem é esse. Somente as crianças gostam de ficar no raso. Hoje Deus está pegando eu e você. Deus já me pegou essa semana inteira. Estou desde segunda falando com o pastor, falando com a Ângela, conversando com o que eu posso sobre esse texto, porque quando o pastor pregou aqui, ele fez aquela brincadeira no raso, imediatamente veio essa mensagem na minha cabeça e eu comecei a escrever coisas. Mas Deus hoje está puxando uma cadeira e está botando você sentado e falando assim, será que você ainda é uma criança? Uma criança birrenta, que bate o pé e diz que vai voltar, ou que diz que vai fazer? Será que você está satisfeito demais com o raso, quando Deus tem águas profundas para a gente? Será que nós estamos agindo como crianças infantis? Será que você de casa está agindo como uma criancinha imatura? 4 verdades.
Relembrando, primeira verdade, Deus não vai te tirar do raso direto para o fundo. Segunda verdade, é Deus quem mede, que determina até onde você vai. Terceira verdade, água no tornozelo, no joelho e na cintura é o estágio onde nós podemos, entre aspas, governar as nossas vidas. E, quarta verdade, somente crianças ficam satisfeitas com o raso. Agora eu quero falar da primeira verdade. Eu quero te ajudar a como aplicar essa verdade na sua vida. Como que você consegue... Se Deus não vai me tirar do raso até o profundo, como, Sidney, então, que eu vou do raso ao profundo? Como? Abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Texto bem conhecido. Romanos 8, 26. Diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então vamos lá. Se eu não me engano, foi eu que preguei isso aqui. Ou se eu não preguei isso aqui no estudo de Romanos, eu já preguei isso aqui. E lá no grego, no original, eu não anotei, mas é como se fosse mais ou menos assim. Imagina que isso aqui é muito pesado. Eu não consigo. Aí, eu estou tentando mover isso aqui e não consigo. Aí, o Espírito Santo... Por favor, Iago, não fosse aqui, Iago. O Iago simbolizando o Espírito Santo, eu estou tentando e não consigo. Aí o Espírito Santo faz o quê? Ele me ajuda a tirar daqui e botar aqui. Obrigado, Iago. Não, pode deixar. Essa é a função do Espírito Santo. Ele nos auxilia, nos ajuda. O Espírito Santo tem poder de pegar isso aqui sozinho e botar aqui? Sim ou não? Tem. Mas o texto de Romanos 8, 26 está falando que o que ele quer é nos auxiliar. Eu estou com a iniciativa de que eu quero ir para o fundo. Aí eu falo assim: Espírito Santo, me ajuda porque sozinho eu não consigo. É como uma criança que quer ir para o fundo, mas ela ainda tem medo e ela sabe das suas limitações. Aí o Espírito Santo segura na mão e fala assim: vamos junto, eu estou com você. Vamos. Quem anda é quem? É a criança. Mas o Espírito está do lado para te dar certeza de que você não vai parar e de que você não vai sucumbir no meio do caminho. O Espírito Santo segura na nossa mão para nós irmos para o fundo. Ele não nos pega no colo. O passo é nosso, mas na certeza que Ele está conosco. Então quero te dizer uma coisa aqui hoje, grava isso. Deus vai te conduzir, mas você precisa decidir caminhar. Aleluia. Você precisa decidir se levantar. Você precisa decidir se movimentar, se mexer, sair do lugar. O Espírito Santo está esperando. Bora, eu estou aqui para te ajudar, vamos embora. E tu está chorando: eu quero ir para o fundo. O Espírito Santo está aqui. Vamos, cara, eu estou aqui para te ajudar, me dá a mão, vamos nessa. Mas eu quero ir para... Pare de chorar dizendo que quer ir para o fundo e ficar esperneando no chão. O Espírito Santo está te convidando. Vamos! Eu estou com você, eu vou caminhar com você, eu vou te conduzir até o fundo. Eu vou te conduzir até o fundo. Abra para mim também, por favor, 1 Tessalonicenses, um texto também que você conhece, capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses 5, 19. Olha só, diz assim, versículo curtinho. Não, o que está dizendo aí na sua Bíblia? De novo, não. É muito doido, porque mesmo o Espírito Santo sendo Deus, a gente pode apagar. Se ele está falando para eu não apagar, é porque existe a possibilidade de eu apagar o Espírito, tá, gente? Ele é Deus, mas na sua soberania, Deus decidiu que nós teríamos o poder de apagá-lo na nossa vida. Apagá-lo. Fica quietinho, Espírito Santo. Peraí. Como é que a gente apaga o Espírito? Se você ler o contexto, existem formas de apagar o Espírito. Eu não vou falar de todas aqui, porque eu não vou pregar sobre isso. Mas existem meios, existem formas. Por exemplo, nesse capítulo ele fala assim: não desprezem a profecia, ouça de tudo, retenham o que é bom. Ou seja, eu apagar o Espírito é eu não fazer o uso do dom do Espírito.
Eu apagar o espírito é eu saber que Deus me deu dom para fazer uma coisa, Evelyn, e eu escolho apagá-lo. Eu escolho chegar e falar assim, não, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu estou com raiva, porque eu estou chateado, porque eu não gostei do pastor, porque fizeram, porque fez, porque isso, porque aquilo. Você está apagando o espírito. Contente-se com o raso. Porque a ordem é para a gente não apagar o espírito. E aí sempre, entenda uma coisa, sempre que você estiver indo em direção a apagar o espírito, sabe quem vai pegar na tua mão para te ajudar a fazer isso? O diabo. Do mesmo modo que o Espírito Santo nos auxilia para ir para o fundo, o diabo dá do lado de cá assim, ei, bora pro raso, porque ninguém te valoriza, porque ninguém gosta de você, porque ninguém te enaltece, bora pro raso. Tem gente dando ouvido pro diabo, já estava com água na cintura, aí o diabo foi lá, plantou no teu coração alguma coisa, o que você fez? Ah não, eu vou voltar pro raso, mas hoje Deus está falando, não apague o espírito, não apague o espírito. A gente está apagando, abafando o espírito. Não usar os dons e apagar o espírito, quando Deus te capacitou para servir, mas pela birra, pela raiva, pela tristeza, ou até por coisas legítimas, você abandona tudo que o Espírito Santo propôs que você fizesse. Te deu dons para que você fizesse. É apagar o espírito. No contexto aqui também, eu posso dizer que apagar o espírito é não colocar lenha no altar que é o nosso coração. Eu apago o espírito quando não oro, porque no versículo 17 diz assim: orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tu está uma semana sem ler, sem meditar, sem orar, você está apagando o espírito. E devagarzinho o diabo está te conduzindo para o raso. O diabo está conduzindo você a construir sua morada no raso. Só que hoje, Deus está demolindo essa casa, que o diabo estava te ajudando a construir no raso. Deus está demolindo, está falando assim, não, acabou. Que nem eu falo para o Levi assim, não, Levi, aí não. Hoje, através dessa palavra, Deus está destruindo a casa que o diabo fez você construir no raso. E você está feliz, porque raso vai para a igreja, raso se arrepia, no raso você vive umas paradinhas meio diferentes, no raso você distingue até de você que está no raso do outro que nem água tem. Hoje, deixa o Espírito Santo demolir essa casa da insatisfação que fez você plantar tua moradia no raso, porque Ele quer te levar para águas profundas. Outro texto, Efésios 4, abre lá, Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30, diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, eu posso apagar o espírito, eu posso abrir mão do auxílio do espírito e eu posso entristecer o espírito. Como que eu entristeço o espírito? A gente entristece o espírito quando a gente não ouve o que ele quer que a gente realize. O espírito fala que você tem que perdoar, e tu fala assim, não, espírito, eu não vou perdoar. Está entristecendo o espírito. Você entristece o espírito quando ele te chama e você se nega a ir. Você entristece o espírito quando ele diz, vem, e você se nega a vir. Vai, não vou. Você está entristecendo. Você entristece o espírito quando você desobedece a palavra de Deus. Você sabe. A gente sabe o que tem que fazer. Sabe ou não sabe, irmãos? A gente sabe ou não sabe? Quando a gente sabe o que tem que fazer e não faz, a gente entristece o espírito. Então hoje, eu quero aqui usar uma palavra que está lá em Isaías 44, versículo 3, que ele diz assim, versículo 3, se não me falha a memória, eu derramarei sobre os sedentos torrentes de águas. Você está sedento? Você está? Deixa eu te dizer uma coisa, no fundo, tu não faz esforço nenhum para beber água, é só abrir a boca.
No raso que a gente tem que se abaixar para beber água. No fundo, você bebe água e volta. Deus disse que Ele derramaria água sobre o sedento. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você pense sobre isso. Aquilo que a gente mais bebe determina do que estamos sedentos. Se você tem bebido muito entretenimento, é porque você está sedento de entretenimento. Se você está consumindo muito, sei lá, muita série, é porque você está sedento de série. Se você está consumindo muito evento, muita programação, tudo que você ingere demasiadamente demonstra do que você é sedento. Você está consumindo muito celular? Então o diabo tem muito celular para te dar. Deus tem águas correntes para quem está sedento. Ele tem. O diabo tem entretenimento suficiente para quem está sedento por entretenimento. O diabo tem pornografia suficiente para quem está sedento por pornografia e não acaba. E quanto mais você consome, mais ele te dá, e mais ele te dá, e mais ele te dá. O diabo, ele é expert em dar aquilo que a nossa carne quer. Mas Deus tem uma promessa. Para os sedentos, eu vou dar águas correntes para eles. Eu vou dar água. Então é vontade de Deus, é desejo de Deus fazer isso. Se Deus não vai te tirar do raso direto para o fundo, então respeite o processo e obedeça o Espírito Santo que está te chamando. Segundo, Deus mede, não mede? É Deus que mede até que ponto eu vou, aonde eu paro, aonde eu devo ir, aonde eu não devo ir. Se é Ele quem mede, então eu vou até aonde Ele me chamar para ir. Ok, estabelecido. Se é Ele que mede, eu vou até onde Ele me chamar para ir. E aí Deus vai usar o nosso líder espiritual, pastor, que tem nos instruído para dizer, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos caminhar, vamos isso, vamos aquilo outro e tal, né? A gente recebe essa orientação do nosso pastor e da sua palavra, ok. Mas olha só que legal. Deus quer ver a gente parado? Sim ou não? Não, Deus não quer ver a gente parado aqui, no raso. Deus não quer ver a gente parado. Mas sabe uma coisa também que Deus não quer ver a gente? Andando errado. Pior do que estar parado é andar errado. É achar que eu estou indo para o fundo, quando na verdade eu estou indo sei lá para onde. Deus não quer me ver parado, mas Ele não quer me ver andando, me movimentando de forma errada. É Ele quem decide como eu me movimento. Ele conhece a sua capacidade de ir. Ele sabe o que você consegue fazer. E Ele já mediu os 500 metros. Vai. A palavra nos orienta como devemos ir, como devemos caminhar, como devemos progredir. Na palavra de Deus, muitos tiveram medo de ir quando Deus chamou. Muitos. E homens que fizeram grandes feitos. Gideão, Moisés, Jeremias. Muitos, são inúmeros. Os homens que em determinados momentos da sua vida, quando Deus chamou eles para uma responsabilidade mais profunda, eles falaram assim, ô Senhor, eu não tenho capacidade, mas é exatamente desses que Deus gosta, daqueles que percebem que não são capazes, é porque é esses que o Espírito Santo pode pegar na mão e ajudar. Porque tem muitos que não estão parados, mas o Espírito Santo fala assim, me dá a mão, ele fala assim, tira a mão, Espírito Santo, não, eu quero ir sozinho. Está andando errado, tu vai se dar mal, tu vai morrer. O Espírito Santo, vem cá, cara, dá a mão aqui, eu sei a direção, eu vou te ajudar a chegar ao lugar profundo. Aí você orgulhoso, achando que está abafando, porque sabe muito. Aí o Sidney vai, sai Espírito Santo, não, é eu que sei, eu vou andar. Quebrou a cara, eu vou quebrar a cara se eu fizer isso, porque pior do que ficar parado no raso é andar a ermo sem saber para onde a gente está indo. Então, Deus já mediu. Não queira determinar para Deus o quanto você vai caminhar. É Ele quem decide. É Ele quem determina. E pela graça e misericórdia de Deus, se tivermos orientação na sua palavra e se tivermos orientação da liderança da igreja, nós vamos para lugares mais profundos. Nós vamos para lugares mais profundos. Eu digo isso, irmãos, porque Deus não vai me levar para o fundo
se eu não ouvir a orientação do meu pastor que falou que eu tenho que mudar alguns jeitos. Não vou. Se eu bater o pé e falar assim, o pastor Júnior, não, o senhor está errado e é isso aí mesmo. Eu sou assim, fim de... Eu não vou pro fundo. Não vou mesmo. E a gente precisa decidir se é a gente que vai medir como a gente vai caminhar ou se é Deus que vai medir e vai falar, vem, e a gente vai. Terceira verdade, lembra? São 4. Estou na terceira. O estágio aonde nós nos governamos é o estágio aonde nós temos o controle de onde ou como estamos, né? Falamos isso. Então, se eu estou com água na cintura para baixo, eu vou, eu volto, eu abro mão, eu entrego, eu faço o que eu quero, eu decido o que eu quero, eu ajo como eu quero. É isso, ok. A gente não vai para o fundo, sabe por quê? Sabe por que a gente tem medo e volta? É porque a gente tem medo de morrer. O pastor falou aqui, se não me engano foi domingo, ele falou que quem tem medo do mar não morre afogado, não é isso? Quem não sabe nadar não morre afogado. Porque tem medo, então ele fica o quê? Longe. O medo impede que ele vá para o fundo. Eu preciso te dizer uma coisa. Lembra que eu falei que ficar parado no raso vai te matar? Você vai morrer espiritualmente. Ficar no raso não é lugar para ninguém. Vai te matar. O pastor Roberto pregou isso aqui domingo. E eu ir para o fundo vai me matar. E é isso que Deus quer, Júlia. Deus quer te matar. Não, Deus não quer enfiar uma faca na sua cabeça. Deus não quer ir. Deus não quer fazer um raio cair. Deus quer matar a nossa carne. É verdade. Quando a gente está no fundo, a nossa carne morre. Quando a gente está no fundo, não há espaço para a nossa carne se sobressair. Quando a nossa carne tentar se sobressair, Deus agita as águas, bota a gente no eixo de novo, porque a gente está no fundo. No raso não. No raso a gente tem medo, a gente volta. Mas no fundo, a nossa carne perde sempre. A nossa carne morre. O nosso jeito morre. Deus estraçalha o nosso jeito, a nossa carne. E a gente vive pelo quê? Pelo Espírito. Todas as vezes que você caminha em direção a Deus, algo em você tem que morrer. Quando você for para o fundo, a tua carne vai ser mutilada. É um pouquinho, uma dose do que vai acontecer quando o teu corpo for glorificado. Fundo. Vamos imaginar que Deus botou você 500 metros. Aí, nos 500 metros que você caminha, o teu pecado de estimação morre. Deus aí foi lá, Deus botou mais 500 metros. Aí a tua meninice, a tua infantilidade morre. Deus botou você mais 500 metros. Aí a tua ganância, a paixão, o amor pelo dinheiro morre. Deus botou você mais 500 metros. Aí sabe o que morre? O teu orgulho, as tuas vontades, os teus desejos. Alguns, infelizmente, enquanto estiverem caminhando, então ele caminhou 500 metros. Caminhei 500 metros, morreu meu pecado de estimação. Aí, caminhei mais 500 metros, morreu a minha infantilidade, a minha meninice. Aí caminhei mais 500 metros, morreu minha ganância. Aí eu caminhei mais 500 metros e aí eu vi que o que tem que morrer é meu orgulho. Estou com água até a cintura, o que é que eu faço? Não, Espírito Santo, o meu orgulho eu não abro mão, eu vou voltar. Será que não é isso que a gente está fazendo? Poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser pecado de estimação, poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser a ganância, poderia ser a mentira, poderia ser qualquer outro pecado. Mas será que não é isso que a gente está fazendo? O medo da nossa carne morrer e você não reconhecer mais quem você é, porque a gente gosta muito de ser decidido sobre quem nós somos, mas você não se conhece, você não sabe quem você é. Deus sabe quem você pode ser e você não sabe. Hoje Deus está nos chamando. Esse medo de não se reconhecer é normal. A imagem de Cristo vai sendo formada em você. Ele falou em Mateus 16, 25: aquele que quiser ganhar a sua vida no outro mundo deve perder a sua vida nesse. E só perde a vida nesse quem está no fundo. Quem está no fundo.
está no raso ainda tem a sua vida na palma das suas mãos. Para sairmos do estágio onde nós nos governamos, nós precisamos passar pela humildade, pela rendição e pela paciência. Humildade para reconhecer. Precisa ser muito humilde para reconhecer que aonde eu estou não está legal, Deus. Onde eu estou é pouco. Não é comparado a ninguém, você não precisa se comparar a ninguém. Se compara a Jesus. Se compara a Jesus. Porque se você se comparar a alguém inferior a você, tu vai falar assim, opa, eu estou uma maravilha. Só porque tu está com água no joelho, está se comparando com quem está com água no calcanhar. Aí óbvio que tu vai estar numa maravilha. Mas por que você não se compara com aquele que está nadando? Com aquele que está na profundidade do Espírito? Precisamos ter humildade para reconhecer e mudar o que tiver que ser mudado para servir a Deus e aos irmãos. Humildade. Sem humildade não dá para a gente servir a Deus e não dá para a gente servir aos irmãos. Segunda coisa que a gente precisa ter para sair do estágio onde a gente governa nós mesmos e Deus governar a nossa vida é rendição. É permitir que Deus retire qualquer coisa que esteja em nós que desagrada a Ele. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo. Eu sou humilde para reconhecer e eu me rendo. Pode fazer o que o Senhor quiser, pode mudar meus conceitos, pode mudar minha vontade. Eu me rendo. Faça o que o Senhor quiser na minha vida. E terceiro, paciência. Eu poderia ter botado outras coisas, tá? Isso aqui não é uma regrinha, não. É o que Deus colocou no meu coração para eu botar aqui. Paciência. Porque, e aí eu digo isso muito aos jovens. Às vezes a gente vai caminhar e a gente não vai ver nada acontecendo. Nada. A gente vai chegar no culto e a gente não vai sentir nada. A gente vai orar e nada vai acontecer. A gente vai pedir e não vai ver as coisas fluírem como a gente esperava que fosse fluir. Paciência. Você sabe aonde Deus te chamou e o que Deus quer fazer com você. Tenha paciência. Paciência. Preciso para o último, eu preciso terminar isso aqui. A quarta verdade que eu quero te ajudar a resolver é o ato de somente as crianças ficam satisfeitas e felizes com o raso. Falamos dessa verdade, é a última verdade. Tem uma hora na vida de toda criança que o raso não serve mais. Não é mais... Não causa mais alegria, não causa mais... Não completa mais a sua vida ficar no raso. Mas sabe o que é interessante? Pensando nisso, saber que muitas crianças ficam no raso porque elas gostam da companhia que está no raso? Sabia? Vou te dar um exemplo. A Rebeca, ela nada. E vai para um lado, vai para o outro, boia. Eu fico só olhando cheio de inveja. Deus, me dá esse dom. Ela manda benzaço, nadando. Mas vira e mexe, você vai ver a Rebeca lá no raso, porque as amigas delas estão no raso. Eu preciso te dizer uma coisa. Você precisa ser o amigo e a amiga que vai influenciar essas pessoas que estão à sua volta para ir para o fundo e não se acostumar com o raso. Tem muitos amigos ficando no raso porque a companhia do raso é legal, sabe? É legal, o raso é bacana. O raso, poxa, a gente tem um controle. Quem não gosta de ter o controle? Quem não gosta de ter sua conta ali tranquila, de ter seu armáriozinho bonitinho lá com as comprinhas do mês? Todo mundo gosta, isso é normal da vida. A gente gosta de ter o controle e a gente fica no raso, Luiz. Porque a gente gosta dos amigos que estão no raso, Giovanni. A gente gosta desses amigos e a gente está no raso se alegrando com esses amigos. Nós precisamos ser amigos que vão falar assim, bora sair desse raso. Não dá mais pra gente, isso aqui não serve mais, tem muita água pra gente lá na frente, e a gente já tem conhecido Deus suficiente para ir em direção a Ele e abandonar esse raso. Abandone! Sidney, mas tem amigo meu que não quer, vá você, porque quem fica no raso morre. Quem fica no raso morre. Precisamos ir no fundo, porque o raso não serve. O raso é local de alegria, como eu disse, sim. Mas chega uma hora que não serve mais. Nós desejamos mais. E eu sei que aqui na Filadélfia, em Guarará, tem gente desejando mais. Eu sei disso. Eu sei que aqui em Filadélfia, em Guarará, tem gente que não dá mais o raso, não dá mais. A gente
a gente está muito tempo no raso, a gente está se alegrando muito no raso, um arrepiozinho está sendo suficiente para a gente. 2 almas sendo salvas a cada 3 meses está muito bom, pelo menos melhor do que a outra igreja lá, tem gente saindo, aqui tem gente chegando. Não, Deus quer mais. Nós precisamos querer e desejar mais, anseiar por mais. Grava isso. Crianças, quando não aguentam fundo, sabe o que elas fazem? Elas voltam para o raso. Nós precisamos desejar o fundo, e ainda que a gente não aguente, continuar indo. Sabe por quê? Não é porque você é bom, não é porque você é capaz, porque você não é capaz. Eu não sou capaz, porque do nosso lado tem o Espírito Santo nos auxiliando. Ele disse, Romanos 8:26, eu auxilio vocês, vocês não sabem nem o que pedir, o que orar, eu auxilio, então vamos, é eu que estou segurando a mão de vocês, vamos, não volte, não retroceda. Sidney, mas eu retrocedi, é simples, nós falamos os passos, tenha humildade, se renda e volte de novo, é muito simples. Eu errei, eu falei, eu não fiz o que deveria, mas eu quero voltar, porque eu quero continuar indo para o fundo. Os orgulhosos se mantêm. Não, eu não retrocedo, eu não volto. Valeu, vai morrer. Vai morrer porque Deus resiste aos soberbos, mas é Ele que concede graça aos humildes. Seja humilde, se renda. Diga, Espírito Santo de Deus, eu desisti, mas eu não quero mais desistir. Eu quero continuar caminhando com o Senhor para o fundo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sonhe com o fundo. Sonhe. Eu vi uma imagem legal. Eu lembrei agora dessa imagem. Eu não tinha pensado isso em casa, não. Era uma imagem de um rapaz na cadeira de rodas. Ele estava na cadeira de rodas. Aí a imagem dele. E do lado assim uma piscina muito funda. E aí a outra imagem era ele em pé na piscina. Em pé. E aí uma frase mais ou menos assim: o fundo tira tuas limitações. A gente só vê as nossas limitações no raso. No fundo, as nossas limitações estão submersas pelo rio do Espírito. Aleluia. As limitações que você tem tanto medo, você só enxerga porque você está no raso. Você só vê as limitações porque você está no raso. Os teus defeitos, as suas mazelas, você está no raso. Lá no fundo, você não enxerga as limitações. Você só enxerga o quê? O rio de Deus que te envolve. E há desse rio pra gente. Há desse rio pra gente. E aí eu quero acabar com 3 coisas que você precisa fazer hoje. Tomar uma decisão. Decisão é quando você percebe que quer ir além e decide mudar. Decidir, eu decido mudar. Eu decido de uma vez por todas mudar e não retroceder mais para o raso. Eu decido. A segunda é ter determinação. Determinação é o que você faz para alcançar o objetivo. A determinação te dará a coragem necessária para mudar, seja qual for a mudança. Determinação. E terceiro, constância. Porque tem muita gente determinada. Ele vai lá, mas passou um tempinho, ele já esmoreceu. Constância. A constância é o que você faz quando te falta vontade. Você faz pela constância, não é a vontade que me empurra. É a constância de saber que eu decidi ir para lá, estou determinado a ir e vou continuar indo. É a constância. Sabe o que é legal do texto da palavra de Deus? E aqui eu encerro. A história vai dizer que um mar morto, foi a divisão de 2 mares, né? Mar Mediterrâneo, se não me falha a memória. E aí secou uma banda e aí virou um grande lago. O Mar Morto é como se fosse um grande lago. Se eu estiver falando alguma coisa errada, me perdoe. Mas é algo assim, um grande lago. E ali houve uma grande concentração de sal. Sabe quantos anos esse Mar Morto existe? A história vai dizer 18.000 anos. São 18 milênios. Mas há uma promessa.
que quando esse rio passa, até alguém, um mar que tem por nome morto, vai reviver. Um mar com 18 milênios de morte, que ninguém consegue afundar nesse mar pela densidade das águas. Quando o rio que sai do trono de Deus passar pelo Mar Morto, nas beiradas vai surgir muitas árvores, e o mar que antes era conhecido como Mar Morto vai ser conhecido como Mar de Vida. Se você fizer isso que a palavra de Deus te orientou hoje, se prepare para a vida que vai surgir dentro de você, porque Deus vai produzir isso dentro de você. Eu sei que você já veio aqui na frente, eu não vou te chamar para vir aqui na frente. Eu vou te convidar a se derramar completamente ao Senhor agora e falar assim: Deus, eu decido não mais ter controle, eu decido não mais fazer do meu jeito, eu quero esse rio passando na minha vida completamente, Deus. Se você quiser orar sentado, fique sentado. Fique sentado, sentado mesmo. Só responda ao Senhor nessa noite. Responda a Ele. Comece a orar aí, comece a orar a Ele. Deus, não dá mais, Deus. Não dá mais, não dá mais, não dá mais. Comece a falar com Ele aí.